Bom dia, hoje é sábado, dia 30 de novembro. Nós estamos aqui nesse ciclo de entrevistas do projeto de ação extensionista da UFRO, né, para reentrevistar Andressa Gomes. Nós tivemos uma conversa, ela foi a primeira entrevistada desse projeto, e por incompetência técnica, nós não conseguimos fazer a gravação. Então, a gente vai refazer essa entrevista hoje. E, como eu dizia para a Andressa, a primeira foi maravilhosa e eu sou incapaz de reproduzir e lembrar todos os detalhes do que a gente conversou. Espero que a gente consiga refazer o caminho e não perder nada. Queria aproveitar para pedir para todos que entrarem aqui no canal, que assistirem esses vídeos, por favor, repliquem, compartilhem. Essa informação é muito importante, não só para nós autistas, mas para todo mundo. É um letramento que nós estamos fazendo com essas entrevistas, né, com esse projeto. Então, o maior número de pessoas atingidas será o que será mais benéfico para todos. Tá? Então, dá o like, compartilha, divulga, se inscreve, que a gente vai ter muito mais conteúdo ao longo desse período todo aí. São pelo menos mais 4 anos de projeto e muita gente bacana vai aparecer por aqui, ok? Hoje nós estamos aqui então com Andressa Gomes, ela é docente de matemática e é um bebê para o autismo, né? Ela está completando agora 3 meses de laudo, né, de diagnóstico e laudo. E isso significa o quê? Que ela se tornou autista agora, dentro da moda do autismo? Não. Isso significa que ela sempre foi autista e que finalmente ela consegue reconhecer a própria identidade. Então, Andressa, se apresenta, conta um pouquinho da tua história, nos fala da tua carreira acadêmica e da tua carreira de trabalho. Fala um pouquinho sobre você e sobre a chegada até esse diagnóstico. Olá, pessoal. Olá, Paulo. Bom, eu sou a Andressa, eu sou professora de matemática de curso superior. Atualmente eu trabalho no Piauí, né, é o meu estado. E com relação ao meu lado profissional, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e hoje estou exercendo a profissão, né? Foi um longo caminho até aqui, né, com algumas dificuldades, né, e a própria profissão, de alguma maneira, me encaminhou para esse diagnóstico, né. Por quê? Porque eu sempre senti que eu era diferente, né, eu sempre percebi que eu não tinha as mesmas reações das outras pessoas, as mesmas visões com relação à sociabilidade. Eu sempre fui mais reservada, sempre fui mais quieta, sempre gostei de estar mais na companhia dos animais ou dos livros do que das pessoas. Sempre tive essa dificuldade de manter o convívio social, né? Sempre foi algo mais irritadiço para mim. Uhum. E só que o fato de eu estar sempre na pós-graduação, estudando, camuflava um pouco isso, né? Então, como o meu trabalho por muitos anos foi estudar, foi fazer pesquisa, que é algo mais solitário, isso acabou escondendo e me permitindo passar, entre aspas, despercebida para os outros, né? E não para mim, né? E quando eu lecionei a primeira vez, não foi a primeira vez, mas assim, quando eu entrei no mercado de trabalho em 2020, 21, né, foi quando eu comecei a sentir as, os grandes desafios, né, da sociabilização. Então, mesmo na época na verdade foi 2021 e 22, né? Então, mesmo na época de 2021, que nós estávamos ainda em ensino remoto, eu já senti algumas dificuldades, como, por exemplo, os grupos de WhatsApp me irritavam extremamente, né? Aquele monte de mensagem, aquele monte de informação chegando
me deixava estressada num nível que eu percebia que não era o mesmo nível de estresse para as outras pessoas, né? Então, quando eu saí do ensino remoto e fui para o ensino presencial, isso ficou mais claro ainda, né? Eu percebia que eu estava bem cansada, que eu estava entrando numa exaustão muito grande para um tempo relativamente curto de trabalho, né? Então, seria estranho caracterizar o burnout, entre aspas, convencional, é, sendo que eu tinha pouco tempo em exercício da profissão, né? E depois eu vinha descobrir que era um início de burnout autista, né? E aí, com esse cansaço extremo, essa irritação com lidar com os alunos, muitas informações, acessibilidade auditiva dentro de sala de aula, é, enfim, inúmeras questões, né? E aí, atrelado a isso, né, e outras questões pessoais, eu procurei a minha atual psicóloga, né, e comecei um tratamento. Só que nesse período de tempo, a gente foi caminhando em conjunto, eu assisti uma entrevista que passou no Fantástico da Letícia Sabatella, né, que se descobriu autista já na idade mais madura. E aí eu me identifiquei com aquela entrevista, né? Eu percebi assim, nossa, eu sinto muito dessas coisas que ela relatava lá na entrevista. E eu levei essa questão para minha terapeuta, né, para minha psicóloga. E a partir daí nós começamos a fazer um processo de autoconhecimento. E a cada medida que a gente ia avançando nesse processo, ficava mais claro as minhas características e o quanto eu me enquadrava ali dentro do espectro. Mas isso demorou um tempo até que realmente eu fosse ao neurologista, fosse ao psiquiatra, e só agora, isso já tem mais de um ano, né? Que eu Aham. comecei digamos assim, essa investigação dentro da psicologia, né? E finalmente, há 3 meses atrás, pouco, quase 3 meses atrás, eu fui ao neurologista e realmente recebi o diagnóstico do neurologista. Depois fui ao psiquiatra, a psiquiatra está em concordância com o laudo. Então, assim, foi uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada com bastante dificuldade. Uma coisa que você estava falando aí e que me recorda a nossa entrevista não gravada, que tu dizia assim, apesar, tudo bem, é extremamente recente, né, o teu laudo, mas uma coisa que me chamava a atenção é que tu falava assim, a, apesar de eu estar com o laudo na mão, eu ainda questiono. Então, você estava passando por um processo de questionar a si mesma, de questionar a psicóloga, psiquiatra, neurologista, e por mais que elas te reafirmem a tua condição dentro do espectro do autismo, tu ainda segue nessa dúvida. E provavelmente isso venha dos teus momentos funcionais. E nos momentos que você está, Exatamente. no momento que você está funcionando muito bem, a tendência nossa é realmente questionar e dizer, não, eu não posso ser autista. Veja só, eu consegui fazer isso ou aquilo, eu consegui conversar com tal pessoa e a conversa fluiu bem, eu me senti relativamente confortável. Então, são nesses momentos em que a gente questiona o laudo. Só que tem os outros momentos todos em que as dificuldades aparecem, em que as características mais fortes do autismo se fazem presente, e aí a gente cai a ficha de novo, a gente diz é autista. E eu lembro que eu ainda te falei naquela entrevista, eu te falei assim, Andressa, corroborando as tuas três profissionais, né, de saúde que estão te atendendo, eu como autista te falo, você é autista, por conhecer muitas das coisas que você fala e que você relata, e que são muito idênticas às que eu tenho, ou, no mínimo, muito parecidas, né? Comportamentos, características. Eu digo, não, você é autista, né? É isso mesmo? É.
Na verdade, é bem isso, Paulo. Quando eu recebi o laudo, eu tive. Aliás, eu ainda estou vivendo esse momento, né? Aquele momento de negação. Não, poxa, como que pode a pessoa me avaliar assim, sabe? Você fica assim incrédulo justamente porque, não, eu falo, eu saio, eu converso, eu tenho amigos, eu trabalho. E a pressão social também é grande, porque quando você chega a comentar com alguém, não, você não é autista, esses profissionais estão inventando moda agora, estão dando laudo para todo mundo. E aí você fica naquela confusão mental. E agora? É o que os leigos estão falando? É o que os profissionais estão falando? Não, mas eu trabalho, então como que eu sou autista se eu trabalho e desenvolvo minha função? Acontece que eu desenvolvo minhas funções num custo muito alto, né? Eu vivo extremamente cansada, eu preciso de um tempo maior para gerenciar minhas atividades, eu não consigo fazer várias atividades ao mesmo tempo. Então, isso tem um custo pessoal, né? E geralmente a gente chega na clínica, na psicologia, por causa desse custo, porque aí você já está ansioso, você já está depressivo, e é aí que começa a acender uma luzinha lá do da onde vem tudo isso, né? E como você falou, também tem os outros momentos. Por exemplo, ontem eu saí com amigos, né? Eu saí com amigos até o momento que nós estávamos num local mais tranquilo, eu estava bem. Mas aí, de repente, no meio da noite, o pessoal, vamos para lugar X. O lugar X tinha uma música extremamente alta. Eu não conseguia ficar meia hora lá, Uhum. né? E eu ainda fiquei meia hora porque eu ainda tenho muito daquilo. Não, eu quero fazer como os outros fazem, né? E aí eu ficava observando as pessoas ao redor, todas elas alegres, brincando, sorrindo, dançando e eu não conseguia ter aquele ritmo, porque o barulho estava me incomodando extremamente. Eu saí do local e o som ainda vibrava dentro de mim, né? A minha cabeça parecia que ia rachar, né? Então, assim, esses detalhes, a comunidade em geral, ela não enxerga. Uhum. Aí tem aquela frase típica, você não tem cara de autista, mas só nós mesmos, só nós, nos nossos relatos e na nossa vivência, é que pode dizer isso a um profissional e ele avaliar se eu sou ou não autista, né? Mas ainda é uma luta, sim, Paula, ainda existem altos e baixos nesse diagnóstico. Você vê que na tua própria fala já tem muita coisa inserida, né? Uma delas que você dizia assim, eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Coisas simultâneas. E não, o autista ele realmente não consegue porque ele tem a misotropia. Isso significa o quê? Que o autista, ele é um excelente executor, mas é uma tarefa por vez. Ele não consegue executar mais que uma. E se ele tentar fazer isso, o custo energético é absurdo, né? Então não tem como. Outro detalhe que você colocou aí, eu saí com meus amigos, estava até funcionando bem, enquanto a gente estava num ambiente mais silencioso, mais calmo. Mas aí eu fui para um local com muita música, eu não aguentei. E aí tu disse assim, eu saí de lá e a música continuava reverberando na minha cabeça a ponto de doer muito. E sim, em autistas o que acontece? É como se as coisas colassem no nosso cérebro. Então, um som, um cheiro, qualquer sensação tátil, principalmente para quem é hipersensível, ela tende a permanecer por muito tempo operando ali no sistema, mesmo que já tenha sido retirado aquele estímulo, né? O cérebro ele segue reproduzindo aquilo e para cada autista esse tempo pode variar para mais ou para menos. Então não é simplesmente deslocou o autista do ambiente que está provocando a crise, ele vai ficar bem. Não, isso pode demorar um bocado de tempo, né? Outra coisa que me chamou Verdade. Outra coisa que me chamou a atenção foi quando tu falou assim, a gente é que sabe o que passa. E sim, tem uma terapeuta que inclusive ela nos deu uma entrevista
assim, aqui nesse ciclo, né, de entrevistas para o projeto, que é a Gabriela Neuber, que ela tem uma frase que ela repete em todas as suas palestras. Ninguém sabe mais de você do que você mesmo. Nenhum profissional pode desvalidar, invalidar a tua percepção de si mesmo, né? E ninguém busca um laudo de autismo porque é bonito, porque é interessante, para uma colocação no mercado ou para status na sociedade, de você ter o rótulo de autista, ou porque a moda não existe isso, né? Quando uma pessoa ela chega a se dar conta de que ela está no espectro, que ela começa a fazer essa autoidentificação, ela já passou por um processo de tanto desconforto ao longo da vida, né? Que ela está Verdade. procurando alguma coisa que explique para ela, para além daquilo que lhe foi dito durante toda a vida pelas outras pessoas, né? Todos aqueles rótulos que a gente recebe, para que explique os fenômenos dela, o que, que acontece com ela, porque ela percebe a diferença dela com relação às outras pessoas no entorno. Os neurotípicos, eles funcionam muito bem em muitas situações. Eu te coloco uma coisa bem simples. Sentar em um local tranquilo, ah, tomar um drink. A maioria dos autistas gosta muito disso porque o ego é diluído em álcool e o controle inibitório, principalmente. Então, você relaxa, você para por um instante aquele processamento terrível de bom, eu preparei tudo para falar nessa situação, como me comportar, e agora a pessoa está conversando comigo, eu tenho que estar calculando, processando o que ela me diz, compreendendo isso, encontrando uma resposta adequada e gerenciando os sons de talheres, de vozes no entorno, né, de arrastar de chinelos, de mastigação, de tudo. São milhares de coisas entrando no nosso cérebro e ele tendo que lidar com isso tudo. E não esquecendo, ele lida com uma coisa por vez. E quando a gente dilui esse controle inibitório que tenta nos manter dentro de uma adequação social neurotípica em álcool, a gente sente um pouco mais de relaxamento. Mas eu estou sentado com uma pessoa, e aí chega outra pessoa, que eu não estava na programação, eu não Nossa. conheço, ou eu não sei o modo de comunicação dela. Aquilo é como se fosse uma ruptura na relação. Naquele momento, o autista tende a se fechar, porque ele vai ter que gerenciar muito mais coisas agora. E a conversa entre neurotípicos é muito rápida. Então, a, as pessoas até dizem, e você chega às vezes diante de profissionais que vão dizer para você assim: ah, mas você conversa bem. Se eu converso bem com você aqui. Me ponha numa mesa com 10 pessoas neurotípicas, alguns TDAHs no meio, batendo papo, naquela velocidade incessante, assuntos aleatórios, e veja como é que eu funciono. Como é que é isso para você? É. Eu até posso sentar, mas é por um período de tempo muito curto. Quando comparado às outras pessoas, né? Geralmente eu canso muito mais rápido que as outras pessoas. Então, assim, eu até consigo ali por um tempo, mas eu vou ser a primeira a querer ir embora, por exemplo. Eu, por exemplo, no meu caso, eu começo a não compreender as conversas, né? Então, fica um ruído incessante de vozes, mas não tem compreensão, a ponto de eu não conseguir compreender o meu próprio interlocutor, aquela pessoa mais próxima de mim, que está conversando comigo, eu escuto a fala dela, as palavras em si, elas têm significado, mas a frase não faz sentido, né? Então, Uhum. e é exaustivo esse processo, né? Então, Isso, é exaustivo. são detalhes que vão passando despercebido para as pessoas. E aí, quando você chega com esse diagnóstico e você fala, comunica isso para elas, essa negação vem na hora. Ah, Andressa, todo mundo é um pouco autista, essas características todo mundo tem. É, Ah, nossa, de jeito nenhum. Você não tem nada de autista. E as pessoas têm um estereótipo do que seja ser autista, né?
E aí você entra em É, contato, às vezes, com pais de autistas que vão dizer, não, você não é igual ao meu filho, né? Mas elas estão se referindo a um autista grau 3 com um déficit intelectual, o que impacta muito na constituição dele como autista. Não é o autismo que o limita, mas são as comorbidades, né? Não sei como é que você tem vivenciado isso na tua relação com as pessoas. olha, na verdade, a minha maior comorbidade hoje são duas, na verdade, né? A ansiedade e a depressão. É, quando eu obtive o laudo, eu já fui encaminhada diretamente para o psiquiatra para tratamento, né? E até o momento tá começando a surtir efeito, pelo menos no que diz respeito à depressão. Agora, a ansiedade, ela é muito forte. Ela é muito forte. E isso vive em mim e interfere em todas as minhas relações, né? Porque eu nunca vou ser a pessoa que vai estar tranquila. Eu sempre estou esperando o pior, eu sempre estou me antecipando aos acontecimentos, e a maior parte das minhas crises vem das crises de ansiedade, né? Então, é bem complicado e ultimamente, né, principalmente, ultimamente quando eu digo é no último ano, né, Uhum, é, os sintomas físicos, eles têm sido bem intensos ao ponto de as pessoas realmente começarem a perceber que eu não estou bem, né? Só que eu acho isso um pouco triste, porque eu não precisaria chegar ao ponto de estar tão mal para que as pessoas começassem a perceber que eu preciso, né, realmente de um pouco mais de cuidado no trato social, né? Então, precisou que eu chegasse ao estágio de passar mal publicamente, de ter uma crise publicamente, para que as pessoas acreditassem que, de fato, eu não estou bem, que, de fato, eu não fico bem em diversas situações. Porque enquanto eu estava ali mascarando, ninguém. E que eu fazia a menção de dizer, não, mas é porque eu preciso disso. Ah, não, isso é frescura, né? uhum, Aí quando, aí quando você chega ao ponto de ter um ataque de pânico ou algo similar, aí as pessoas se assustam. Ah, não, realmente a Andressa, ela precisa estar mais tranquila, né? E eu acho isso um pouco triste, sabe, Paulo? Porque é como se a tua fala, como você colocou, fosse invalidada constantemente. E isso acontece de uma forma que, pelo menos para mim, por muito e muito tempo, e na verdade até hoje, eu ainda estou no processo terapêutico de mudar isso, eu duvido de mim mesma, eu duvido das minhas próprias sensações, eu duvido do que eu sinto. Então, é como se, assim, ao longo dos anos, as pessoas comparam a autista mulher com autistas, meninos, crianças. E esquecem que eu já tenho 34 anos, eu já aprendi a me virar em muitos aspectos, eu já aprendi boa estratégias, né? a criar estratégias, a fazer mecanismos para sobreviver, senão eu teria caído há muito tempo, né? Então, assim, é, eu tenho minhas particularidades porque eu já sou uma mulher adulta, Uhum, né? Mas isso não diminui o meu sofrimento, né? Pelo contrário, eu venho sofrendo há muito tempo. E assim, o que às vezes me deixa um pouco incomodada na fala das pessoas, no trato com as pessoas, é realmente minimizar isso. Uma das frases que mais me dói é, todo mundo é um pouco autista, você não é a única, uhum, né? Uma vez eu conversando com uma amiga, eu disse, nossa, você sabe o que é você trabalhar o dia inteiro, que nem qualquer outra pessoa trabalha, mas quando você chegar em casa você está exausto, que você só se joga na cama e não tem coragem nem para comer? Ah, não, não sei. Pois é. Você sabe o que é você ter vontade de estar com amigos, mas você ter que ficar medindo, comedindo a situação?
porque você sabe que depois você vai estar só o caco? Não, não sei. Pois é. Você sabe o que é você precisar fazer, desenvolver uma atividade profissional e você entrar em crise vésperas a essa atividade e ter que trabalhar ali chorando, ter que trabalhar com o coração acelerado e para entregar a sua atividade profissional? Não, não sei. Pois é. Então você não é um pouco autista, né? Assim, são passagens bem dolorosas, bem complicadas, e que eu ainda estou no processo de como que eu vou adequar tudo isso à minha vida. Porque antes eu não sabia, mas hoje eu sei. Eu tenho transtorno do espectro autista e eu preciso de um pouco mais de cautela nas minhas atividades, porque senão vai acontecer o que sempre aconteceu. Eu vou viver em exaustão. É, além de acontecer o que sempre aconteceu, a questão é que esses burnouts autistas, eles vão se sucedendo um após outro, aquilo vai acumulando e a tendência é que eles sejam cada vez mais profundos, né? E existem casos, sim, de autistas que entram em estado de catatonia em função disso, né? A saída de um burnout normal já é algo lento. A pessoa precisa de muito tempo para conseguir sair daquilo. Um autista em torno de 6 a 8 meses, pelo menos, e não é sem atividade laboral, é sem nenhuma atividade. Agora, uma coisa que você estava falando, assim, que você trouxe como as minhas comorbidades são depressão e TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado. Eu também tenho isso no meu laudo, né, o TAG como comorbidade. E a Gabriela sempre nos fala que é o seguinte: ela não entende por que é necessário que nós sejamos diagnosticados com o TAG, né, uma vez que um organismo autista nasce em estresse. A ansiedade faz parte do comportamento desse organismo, né? Eu não sei se tu acompanha o trabalho dela, mas ela tem nos enriquecido muito com conhecimento, com as últimas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, inclusive por pesquisadores autistas, que é outro olhar, é outro universo. E uma coisa é esse fato: um bebê autista no ventre da mãe, ele já está em alto estado de estresse. Então, numa das últimas oficinas, só para colocar aqui, porque eu acho interessante que as pessoas também saibam disso, eles fizeram testes com bebês. Pegaram bebês neurotípicos e pegaram bebês autistas, né? Bebês aí em torno de, no máximo, 1 ano e meio. E colocaram essas crianças em situação controlada, de tranquilidade. Estava tudo ótimo, excelente, né? E mediram o estado de estresse dessas crianças. Então, quando você olha a faixa de medição nesse momento, os bebês neurotípicos estão com com as suas medidas de ansiedade em uma faixa amarela. Está dentro da normalidade. Eles não estão em estresse. As medidas eram amarelo e vermelho, né? Então, antes deles darem o estímulo que geraria a ansiedade, geraria o estresse, né, a sobrecarga, eles mediram todos. Os bebês autistas, antes de ser dado o estímulo de estresse, eles já estavam com seu nível todo em vermelho. Todos eles. Então, eles já eram bebês que estavam em nível de ansiedade altíssimo. Quando eles deram um pequeno choque nas crianças, né, uma coisa só para dar uma alteração, as crianças neurotípicas foram para a faixa vermelha, né? Automaticamente entraram nesse estado de estresse. E os bebês autistas já estavam antes. Então, você imagina para o nível que eles foram após esse estímulo. Então, nós já nascemos e nós vivemos em ansiedade. Quando você tem qualquer coisa para fazer, seja o que for,
A coisa mais simples, ir à padaria comprar um pãozinho. As pessoas decidem fazer isso, pegam a chave de casa, saem e vão até a padaria. O autista não. Ele vai gastar um determinado tempo fazendo o planejamento do que ele vai fazer. É desde o momento que ele Exatamente. vai pegar a chave, até os passos que ele vai dar até a padaria, o controle para entrar, o comportamento para que as pessoas não reparem em nada estranho nele, como ele vai se comunicar com o atendente, o gerenciamento da ansiedade e do descontrole na hora de falar, né? O que vai, tudo tem que ser planejado. E se alguma coisa mínima sair fora desse roteiro que ele planejou, ele se desconstrói. E ele não consegue encontrar uma solução de imediato para aquilo. Ele entra em crise ali. Por mais que ele tente mascarar, por dentro ele está se destruindo. Então, nós nascemos assim, e o que a gente consegue é ter ferramentas para tentar minimizar isso. Mas isso já faz parte de nós. Então não deveria nem ver como comorbidade. E a depressão, ela vem justamente dessa tentativa de adequação, desse esforço feito em ser um neurotípico, né, alguém normatizado, e ter a plena consciência de que não consegue. E isso vai gerando depressão, Exatamente. adoecimento, né? Porque você começa a se frustrar, né, Paulo? Você Ah, começa a se comparar e a ver que, por mais que você faça, você nunca está no mesmo nível de desenvolvimento das atividades. E isso vai gerando uma frustração, né? Era frustração. Inclusive, o nosso Zoom tá para terminar, a gente vai encerrar esse. A gente vai abrir o próximo falando justamente sobre frustração, que é outra questão. Tudo- Agora, esse nível de adoecimento, a depressão no autista de grau um tende a levar, se ela permanece, a um processo de determinação de saída dessa vida. Tanto é que o nível de suicídios entre autistas de grau um é no mínimo 10% maior do que na população em geral, né? Justamente por ter Sim. essa percepção de si mesmo e da sua diferença em relação ao mundo neurotípico. Mas a gente vai encerrar Sim. esse para não correr o risco de cair no meio da nossa fala. E vamos abrir outro que é o papo para mim tá maravilhoso. Não sei para você, mas para mim tá sendo Ah, é, é ótimo. Então a gente volta aqui com a outra chamada. tá certo, querida.